Saudações a vocês que acompanham este canal. Mais um vídeo resposta no qual eu procurarei fazer algumas reflexões acerca das indagações que Ricardo Puma, um dos inscritos do canal, me fez em um outro vídeo. E essas reflexões têm a ver com a questão da imortalidade, isto é, se algum dia chegássemos a ser imortais, como ficaria uma filosofia como a de Marco Aurélio, por exemplo. Então vamos tratar do problema em diversas frentes. Em primeiro lugar, vamos entender que a filosofia de Marco Aurélio é o estoicismo aplicado às necessidades de um ser humano específico. O livro que hoje conhecemos como Meditações ou Pensamentos, na verdade é um diário filosófico espiritual, no qual Marco Aurélio vai recolhendo impressões do seu dia, vai recolhendo, enfim, seus próprios estados de ânimo e de consciência frente àquilo que ele já sabia da filosofia e, sobretudo, da doutrina dos estoicos. E ele vai se lembrando, é muito comum o memnesso, né? O verbo memnesso, que quer dizer lembra-te. Ele vai se lembrando de preceitos que podem ajudá-lo nos desafios da sua vida, tanto particular quanto cívico-política, diários. E ele vai assim recolhendo esses preceitos e vai procurando dar a si próprio remédios que a filosofia lhe fornecia, segundo, evidentemente, suas necessidades diárias ou periódicas. De modo que não se trata de uma visão holística do estoicismo, e sim é um tratamento ad hominem, digamos assim, para o homem específico, ad hoc, né, para isso, para as situações que se lhe colocam. Então não é um tratado sobre o estoicismo de um modo geral, e sim um diário no qual, dia a dia, nós vemos esse tratamento que Marco Aurélio procura dar a si próprio por meio dos preceitos da filosofia estoica. Então, se nós fôssemos falar de Marco Aurélio especificamente, um Marco Aurélio imortal, evidentemente que se colocaria outras questões. Então, o que nós podemos fazer aqui, né, é ver como é que o estoicismo se comportaria no caso de uma imortalidade. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de comentar um pouco esta possibilidade de que nós venhamos a ser imortais, né? Saber da plausibilidade disto. O meu inscrito Ricardo Puma diz que o seu filho trabalha com genética e que uma das aspirações daqueles que trabalham nessa área hoje é que cheguemos à imortalidade, isto é, que por meio de um conhecimento muito aprofundado do nosso genoma e da maneira como esse genoma acaba se relacionando com o meio, isto é, um conhecimento biomédico muito profundo, conhecimento este que poderá ser integrado a um conhecimento cibernético, nós possamos melhorar o corpo de maneira a torná-lo virtualmente imortal, ou pelo menos muito mais longevo do que é hoje. Hoje, creio que ninguém passa dos 140 anos. Os que são mais velhos, salvo engano meu, chegam a casa de, enfim, 130, talvez um pouco mais de 140, mais de 150 ninguém passa, pelo menos até onde eu sei. E a ideia é justamente que por meio desses avanços tecnológicos, por meio de transplantes, de terapias genéticas, de integração nossa com máquinas ou próteses, nosso corpo se aperfeiçoe, nosso corpo transhumano, né, mais do que próprio humano, uma espécie de versão humana 2.0, se permita uma evolução, né, nesse sentido, um corpo que sofra upgrades constantes, e assim nós não sofreríamos com a morte e nem mesmo com o envelhecimento. Eu gostaria aqui, com todo respeito, de manifestar o meu ceticismo com relação à questão da imortalidade propriamente dita, e não do aumento da longevidade. Eu creio que
estejamos no caminho de um aumento substancial da longevidade para os próximos anos. Mas a imortalidade propriamente dita não depende apenas de possíveis avanços e substanciais na área da cibernética ou na área biomédica, mas também de questões como proporcionar a paz para que as pessoas não morram em guerras ou não morram vitimadas por doenças, enfim, de fácil prevenção, ou não venham a sofrer com a fome, nada disso. Por exemplo, né? Veja-se o caso do nosso país, um dos lugares mais violentos do mundo, com mais de 60 mil homicídios anuais, né, pelo menos notificados, e estamos discutindo a possível imortalidade num lugar aqui, num lugar como este, né, em que se pode morrer por uma bala perdida, por exemplo. Enfim, como é que este imenso avanço se coadunaria num mundo em que a brutalidade ainda viceja, ainda existe. E não apenas as questões políticas ou de ordem cívico-política se colocam, mas também outras questões. Então vamos supor que, do ponto de vista político, as coisas se resolvam mais ou menos, que nós possamos garantir que, para além da morte por acidentes, não houvesse outro tipo de morte, e também do ponto de vista da medicina, garantíssemos essas possibilidades, né, de transplantes, enfim, de próteses, de upgrades no nosso corpo, etc, etc. Transporte da consciência de um veículo para outro e por aí vai. Vamos supor que isto seja possível. Há uma questão que se coloca para além disso, que é a sobrevivência do nosso próprio planeta, sobrevivência em termos ambientais. Nós estamos degradando a Terra em uma velocidade muito grande, mas vamos supor que isso também seja vencido por uma evolução da consciência, por assim dizer. Há uma questão do prazo de validade da nossa estrela. Nossa estrela aqui, salvo engano meu, tem 5 bilhões de anos, né, se não me engano. A Terra tem 4 bilhões e meio. Vai durar aí mais alguns bilhões de anos, mais ou menos com a mesma temperatura. E posteriormente ela vai, segundo alguns, aumentar de tamanho, ao mesmo tempo que esfria e se reduzirá à condição de anã, né, de uma estrela altamente radiativa e sem muito calor. Né. O que nós faríamos nesse sentido? Nós, supondo que já estivéssemos vivendo por milhares e milhares, se não milhões de anos, nós teríamos de passar para outro lugar, teríamos de nos transportar para outro sistema. E teríamos de ir fazendo isso para justamente fugir de todas essas catástrofes possíveis estelares e mesmo planetárias. Teríamos de ficar fazendo isso. Supondo que nós possamos fazer isso, há a questão da idade do universo. Então, o universo, ao que parece, será finito. E ele tem aí, segundo os que fazem esse tipo de estudo, os astrônomos nisso especializados, pelo menos duas possibilidades de fim. A do Big Rip, que é uma espécie de grande rasgo em que as forças de desagregação e a aceleração iniciada ali no Big Bang produziriam, por fim, uma própria desagregação da matéria, depois de algumas dezenas de bilhões de anos. Como é que nós sobreviveríamos a isso? É uma questão que, enfim, desafia a nossa imaginação. Ou então a possibilidade do Big Crunch, quer dizer, o universo teria uma taxa de expansão, atingiria um limite e a partir daí começaria novamente a se retrair para uma condensação num único ponto e provavelmente um novo Big Bang, uma nova explosão que daria origem a um outro universo, talvez uma cópia deste, talvez de outro tipo. Como é que nós sobreviveríamos a isso? Ainda que tivéssemos condições políticas, astrofísicas e astronáuticas, biomédicas, cibernéticas, sociais, de viver o tempo todo, como é que nós nos tornaríamos imortais neste sentido? Então, eu manifesto aqui meu ceticismo com relação à possibilidade de imortalidade propriamente dita.
mas não de aumento da longevidade. Parece que as tecnologias, de fato, tendem a proporcionar uma vida para além dos 150 anos e muito provavelmente uma vida com uma saúde razoável para além dos 150 anos. De todo modo, nós não somos muito bons juízes de tecnologias que acabaram de surgir e nós muitas vezes supomos que essas tecnologias vão se desenvolver mais rápido do que de fato se desenvolvem. Eu cito aqui como exemplo a impressão que se tinha na década de 70, nas décadas de 60 e 70, melhor dizendo, de que por volta das primeiras décadas deste milênio, nós já estaríamos ou saindo do nosso sistema solar com naves tripuladas, ou já colonizando Marte, ou já mandando voos tripulados para as luas de Júpiter, né? Por exemplo, 2001 trata disso, por exemplo, a ficção de Philip K. Dick fala nesses termos, e nada disso aconteceu. Nós nos demos conta da imensa dificuldade, tanto financeira quanto tecnológica, que impõe a conquista espacial tripulada para além das cercanias do nosso planeta. Então é possível que também, nesta questão da medicina macrobiótica, digamos assim, esta medicina que procura aumentar a vida o mais possível, estejamos diante de um tipo de ilusão como esta. Tudo se resolverá rapidamente, mas à medida que formos investigando e à medida que os próprios avanços se forem produzindo, novos desafios e ainda maiores venham a aparecer e tudo se mostre mais complexo do que era no início. Então é possível também que estes avanços não venham tão rápido quanto parece agora. Tá? É possível isto. Posso estar errado, posso estar enganado, mas cito este exemplo recente de uma percepção de uma conquista espacial muito mais rápida do que aquela que nós estamos vendo na prática. Muito bem. E aqui eu venho falar propriamente de uma doutrina, de uma filosofia como a do estoicismo, que nasce em uma época radicalmente diferente da nossa, do ponto de vista das condições materiais de existência. O estoicismo faz questão de colocar a questão da morte na frente dos olhos do ser humano e faz questão de provocá-lo da seguinte maneira: você, ser humano mortal, deve ser levado à aceitação da sua própria finitude. Isto é, você deve ser levado à aceitação daquilo que é inaceitável. Inaceitável enquanto nós somos apegados à nossa própria vida. Nós amamos nossa própria existência, na maioria dos casos, há aqueles que odeiam a própria vida e acabam dando fim a ela por tristeza, por desgosto, por amargura, etc. Mas a maior parte de nós ama a vida tal como ela se apresenta e não quer morrer, não quer desaparecer, não quer nem mesmo correr o risco de passar para um outro plano de existência, digamos assim. As religiões antigas, por mais que hoje sejam pichadas, sejam, enfim, malditas, sejam ridicularizadas, tinham algo de muito realista ao supor que uma vida eterna, caso existisse, seria necessariamente uma vida em outros termos, em outra dimensão, sob outros aspectos. O cristianismo fala disso, várias religiões pagãs falam disso, o próprio hinduísmo, em certas variantes, fala disso, o Islã também insiste nesse ponto, porque se formos ter uma vida eterna, a imortalidade ao lado de Deus ou das divindades, necessariamente é uma vida que não é condicionada às condições materiais, desculpem-me aqui a repetição, que nós temos hoje. É uma vida totalmente espiritual, totalmente anímica, totalmente desligada das questões materiais que hoje se colocam, porque essas religiões todas observaram que a vida na matéria é uma vida de escassez. É uma vida de escassez e, além disso, é uma vida submetida à passagem do tempo. É uma vida de transformações e de escassez, em que não há estabilidade, em que tudo depende do fato de nós podermos comer e beber ou não, de não sermos
acertados por algo de força maior ou não, de não passarmos uma certa quantidade de anos ou não, de modo que, se há imortalidade, ela é uma imortalidade espiritual, não pode ser uma imortalidade material. Ora, este movimento da medicina macrobiótica, coloquemos assim, e de todas as teorias e campos de conhecimento satélites, quer produzir dentro da escassez e dentro do mundo das transformações, dentro do mundo do devir, uma imortalidade possível. Eu já manifestei meu ceticismo a esse respeito, tendo-se em vista que não há apenas desafios genéticos colocados, mas também desafios políticos e planetários, se não estelares e cósmicos colocados. Mas supondo-se que tudo isso seja possível, uma filosofia como o estoicismo precisaria se modificar. Mas ainda assim, vejam só, há algo na nossa natureza que, creio eu, não se modificaria. E aqui eu manifesto um outro traço do meu ceticismo a esse respeito, porque nossa natureza, que é uma natureza de falta, né? Maquiavel chamava de invida, la invida natura humana, lá no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma natureza sempre desejante, sempre invejosa, sempre querendo mais e mais e mais, jamais satisfeita. Essa natureza poderia estragar tudo. Nós poderíamos atingir este estado de plenitude ou de semidivindade em que, por meio de upgrades no nosso corpo, a imortalidade fosse virtualmente atingida e estragar tudo. Dizer, não é nada disso que nós queremos, vamos voltar a um estágio anterior, sejamos luditas, sejamos depredadores desta vida que alcançamos, e poderíamos cair novamente, poderia haver uma outra queda, né, digamos assim. E tanto o cristianismo quanto o paganismo greco-romano falam dessa época primordial de suposta felicidade inquebrantável, enfim, de suposta harmonia entre natureza e seres humanos lá no início dos tempos. E o ser humano fez o possível para estragar tudo, porque a sua natureza é justamente essa natureza de falta. Há um vazio interior que precisa ser sempre preenchido por alguma coisa, às vezes coisas até sem nenhuma importância e que põem tudo a perder. E eu ficaria muito intrigado em saber, de um ser humano virtualmente imortal, o que aconteceria com esta natureza desejante que nós temos, se de fato o ser humano gostaria de parar neste ponto, ou se ele se condenaria novamente a uma queda do Éden, se ele novamente gostaria de comprar o pão com o suor do seu rosto, e por aí vai, né? Eu acho que os maiores desafios que nós temos não são exatamente técnicos, porque a técnica, isto é, a tecnologia, o conjunto dos nossos conhecimentos, que são compartilhados hoje, né? Os conhecimentos científicos, sempre caminham, sempre é algo que caminha. O maior problema não é a nossa potência, por exemplo, não é o nosso conhecimento aumentando nossa capacidade de agir sobre a natureza, mas é o fato de que, vou aqui citar Bergson e outros, esta potência não vem acompanhada de uma evolução, de um desenvolvimento comparável da sabedoria. A sabedoria, com seus recursos éticos, né, é algo ainda muito mal distribuído entre os seres humanos. E não há por parte do prospecto que nós temos, nenhum tipo de previsão de que isso vai mudar. Então, um ser humano não sábio, um ser humano sem condições de compreender por que viveria bem sendo imortal? Esta é a pergunta fundamental. Essas filosofias antigas poderiam dar algo para esse ser humano muito mais longevo ou muito mais próximo da imortalidade? Até poderiam, modificando-se, evidentemente, né?
elas dizem algo que é interessante, e se elas estiverem certas, a perspectiva dessa longevidade muito grande talvez se torne um tormento, porque elas dizem: a vida vale muito porque ela é finita, assim como o dinheiro. O dinheiro vale muito porque ele é finito. A nossa possibilidade de tirar riqueza da terra e produzi-la por nosso próprio intelecto tem uma limitação. E esta limitação dá valor à representação simbólica da riqueza, que é o dinheiro. E a mesma coisa considerando-se o caso da vida. A vida tem valor porque é finita. Se ela se torna infinita, talvez esta nossa natureza ínvida, essa nossa natureza desejante, jamais satisfeita, produza um imenso tédio, por mais que ela deseje viver para sempre. Talvez um ser humano muito longevo seja muito submetido às mesmas situações, sempre se repetindo, e se torne entediado, e se torne um alucinado. Porque, do ponto de vista evolutivo, nossa psique, né, foi burilada, trabalhada também para não viver demais, também para viver apenas algumas décadas. Pode ser que se trate, sei lá, de 20, 30, 40, 50 décadas, mas 1000 décadas? Nossa psique não foi feita para isso. E nossa psique não foi feita para excessos de conforto, tampouco. Quando há excesso de conforto, quando há fartura, o que acontece? Depressão, muitas vezes. Uma dificuldade muito grande de aceitar aquela vida que é demasiado fácil ou que transcorre de uma maneira tranquila demais. Então eu creio que, ainda que o estoicismo possa ajudar este ser humano virtualmente imortal, prometido por certas áreas do conhecimento, a natureza humana, a psique humana, tal como se tem apresentado nos últimos milênios, pelo menos aquilo que nós podemos saber, é o maior obstáculo a esta vida estendida. É justamente aquilo que pode criar os maiores problemas, porque a sabedoria não é acompanhada da longevidade. Podemos viver muito, mas como viveremos? Então os estoicos, por exemplo, diriam, aqui eu vou usar termos bergsonianos, o que importa não é a quantidade de anos que se vive, e sim a qualidade da vida que se tem. Como é que isso se coaduna exatamente com uma questão de uma longevidade estendida? Pode se adaptar, pode se acoplar bem ali, mas justamente os nossos problemas interiores são grandes demais para uma vida muito estendida. Embora nós queiramos viver para sempre, nós não temos sabedoria para isso, esta é a questão. Nós não sabemos tirar o melhor da vida, nem agora, quanto mais em milhares de anos. Então eu manifesto algo do meu ceticismo com relação a esta possibilidade, mas eu posso estar absolutamente enganado, né? Eu posso estar errado. Enfim, os nossos maiores problemas são interiores, e o nosso maior problema é que a sabedoria é algo para pouquíssimos, na verdade. Ao passo que o conhecimento técnico é algo em que nós podemos incluir muita gente. Então há muita potência no ser humano, mas pouca sabedoria. E muitos anos não dão isso. Eu manifesto aqui meu ceticismo a esse respeito. O sujeito que não está numa estrada de sei lá, sabedoria, não vai tomá-la nem por milhares de anos de erros sucessivos. Então, esta é a minha resposta a esta questão, muito interessante, muito instigante, né? E este é o estado da minha percepção agora. Eu posso mudar de ideia lá para frente, né? Então, muito obrigado aí, Roberto Puma, pela sua atenção, pela sua assiduidade nos meus vídeos, e ao seu filho também, que gosta deles. E
nós continuamos com o PLMMA em outro dia. Um abraço, tchau.